Bom dia a todos. É uma alegria muito grande a gente poder compartilhar da palavra, né? O tema da mensagem de hoje é cheio do Espírito. João 16, de 7 a 22. Vou fazer a leitura? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele os anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu lhes disse, o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo. E porque vou para o Pai? E perguntaram, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Pelo que lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei. Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando a luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é a hora de tristeza para vocês, mas eu vos verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. O tema, como eu falei, é cheio do Espírito, né? Então, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos que estão aqui e também os que estão ouvindo pelo vídeo, né? Nós oramos no Pai Nosso da seguinte forma: venha a nós o teu reino. Se o reino de Deus tivesse chegado ao mundo todo, como é que seria o mundo hoje? Né? A gente imagina. É verdade que o reino de Deus chegou para algumas pessoas, né? Chegou na vida dos cristãos, né? E isso faz uma diferença grande. Mas, infelizmente, muitas pessoas não experimentaram isso, né? E, sabe, trilhões de reais são gastos para guerra, para armamentos militares, né? Isso é gasto, e especialmente agora, né, com essas guerras da Rússia, Ucrânia, né, e Israel, faixa de Gaza, os palestinos, então está sendo gasto muito dinheiro para armamentos militares, né? Então, mas Jesus pregou assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Realmente, se o reino dos céus tivesse chegado para as pessoas do mundo, realmente, como que seria bom, né? Como que seria esse mundo, né? Seria totalmente diferente. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele completou a missão dele. E Jesus orou ao Pai, rogou ao Pai para que o Espírito Santo viesse para os discípulos também cumprir a missão através do poder do Espírito Santo, né? E ele ora por cada um de nós também, cristãos,
para que sejamos cheios do Espírito, possamos cumprir a missão que Deus colocou para cada um de nós. Né? Acerca do Espírito Santo. Jesus deixou esse mundo e no versículo 26, do capítulo 15, diz sobre a promessa dele. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, o Espírito Santo foi enviado. Depois que ele partiu, ele rogou ao Pai e foi enviado o Espírito Santo. Né? Então, diz no versículo 8 que o Espírito Santo convencerá. Versículo 8, vou ler. Tá? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado. O que é pecado? Esse mesmo texto fala, né? No versículo 9, do pecado, porque os homens não creem em mim. O pecado é não crer em Jesus. Lembra, Adão e Eva, eles pecaram quando eles desconfiaram de Deus, não seguiram a Deus, não perderam a confiança em Deus. Isso foi um pecado. Como nós sabemos, pecado em grego é amartia, né? Que errar algo, né? Falhar em atingir o objetivo. Falhar em atingir o objetivo. Errar algo. Esse é o significado da palavra pecado, né? Então, o pecado é afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. Né? Isso é pecado. E o mundo está em pecado. O propósito de Deus não é que a gente viva para satisfazer os prazeres que são oferecidos no mundo. O prazer da vida, a alegria da vida, é nós cumprirmos a sua vontade. Jesus falou assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai. E a nossa alegria, a nossa satisfação é quando nós estamos andando de acordo com o propósito que Deus traçou para nós. Né? Essa é a nossa alegria. Então, e aqui também no versículo 10 diz assim: da justiça, porque vou para o Pai e vocês não verão mais. Da justiça. Essa palavra justiça tem um sentido amplo. Essa palavra justiça, não só essa justiça na sociedade, mas restaurar a nossa relação com Deus. E essa relação que foi quebrada por causa do pecado, essa restauração, essa justiça. Então, a gente vê tanta injustiça ao nosso redor, não é? A gente vê na sociedade, na família, nas relações familiares também, a gente vê muitas injustiças. O Espírito Santo foi dado para quê? Aqui diz, no versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo vai dar clareza sobre a justiça de Deus, vai dar entendimento, abrir os nossos olhos para isso. E não essa justiça dos homens que, por exemplo, libertou Barrabás e condenou a Jesus. Essa justiça dos homens é falha. Né? O Espírito Santo, então, vem para que a gente possa viver com outra ótica, né? E aqueles discípulos disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Os discípulos proclamaram o Evangelho. Né? A justiça de Deus, viver sobre a justiça de Deus,
está acima da justiça dos homens, porque a justiça dos homens é falha. Muitos jogos de futebol, o juiz comete erros, mesmo na justiça, mesmo nos tribunais, comete-se erros, condena-se pessoas inocentes. E então, agora, a justiça de Deus é eterna, infalível. E outra coisa, todos os pecados dos homens foram colocados sobre Jesus Cristo, sobre os ombros de Jesus Cristo. Jesus tomou sobre si o pecado de toda a humanidade e assim cumpriu a justiça de Deus. Ele tomou sobre si nossas culpas. Então, agora, ele fez a sua parte. E nós precisamos aceitar essa justiça de Deus. Como que a gente pode aceitar essa justiça? Ficar livre de toda a condenação. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Estamos aceitando a obra feita por Jesus Cristo. Obra completa. Tudo está consumado, Jesus fala. Essa obra completa. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, todos os nossos pecados são perdoados. Nos tornamos filhos e filhas de Deus. João 1,12, né? Então, nós nos tornamos justos por causa da justiça cumprida na cruz e na ressurreição através da obra de Jesus Cristo, né? Então, nós, aqui diz, no versículo 8, diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, nós, cheios do Espírito Santo, nós nos convencemos que somos justos diante de Deus e devemos proclamar isso para que as pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Juízo, versículo 11, diz o seguinte: do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O príncipe desse mundo está condenado. Satanás já está condenado. Diz aqui, nesse texto, que o juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, o mundo procura satisfação em prazeres que são passageiros. O importante é nós prepararmos para o juízo final. Por quê? Por que juízo final? Porque o juízo final determina a nossa eternidade. Por isso o mais importante é isso. E se não tiver ressurreição, se não tiver o juízo final, realmente não tem sentido nenhum nós estarmos buscando a Deus, clamando ao Senhor dia e noite pela sua misericórdia, não é? A segunda vinda de Jesus está cada vez mais próxima. A gente vê Covid-19, tsunamis, guerras, né? E a gente vê que a segunda vinda de Jesus está cada vez mais próxima. O Espírito Santo foi enviado por Jesus para nos convencer. Qual que é a nossa motivação na vida? A nossa motivação maior, nossa motivação deve ser encontrar essa paz de espírito e nos prepararmos para o juízo final. Qual que é a nossa razão de viver? A razão de viver é estarmos firmes, ter certeza que estamos andando com o Senhor, estarmos em comunhão com pessoas que têm essa fé, essa firmeza no Senhor, e levarmos mais e mais pessoas para ter essa comunhão, conhecer esse Deus eterno, não é? Então,
é para isso que é enviado o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Satanás está dominando esse mundo, né? O Satanás já está condenado. Os filhos de Deus são aqueles que nadam contra a maré, né? O Espírito Santo está indo, porque é duro nadar contra a maré, não é fácil, né? Eu não sei nem nadar, na verdade, para falar a verdade, não sei nem nadar, mas eu ouço, ontem mesmo ouvi, né? Uma pessoa que sabe nadar, mas quase morreu afogado, porque a onda leva para o fundo do mar, né? Nadar contra a maré, tem que nadar na diagonal, né? E escapar dessa onda, né? Então nós precisamos também do Espírito Santo para nadar contra a maré desse mundo, né? Então, a razão de sermos cheios do Espírito Santo, né, como diz aqui na palavra, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É para nós compreendermos a urgência de prepararmos para o juízo final e estarmos cientes de que essa é a coisa mais importante, e passar essa urgência para as pessoas que estão à nossa volta, para se preparar para esse momento do juízo final, que está cada vez mais próximo, né? E então, o reino de Deus está próximo. Jesus veio aqui, o João Batista pregou, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. E Jesus também prega, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, né? Então, essa mensagem devemos levar para as pessoas, a gente ter essa urgência. O reino de Deus está próximo. Vamos nos arrepender, nos preparar para vivermos eternamente. Hoje mesmo eu estava lembrando das pessoas que já partiram, que fizeram parte do nosso meio, já foram para o país celestial. Tantas pessoas queridas, irmãos e irmãs queridas, vamos passar eternamente com elas, né? Então, como é maravilhoso, né, a gente ter essa esperança, se preparar para isso, né? E diz aqui no texto que toda a tristeza dos discípulos se converterão em alegria. O prazer de Deus é que todos sejam alegres, todos sejam felizes, né? Versículo 13 diz o seguinte: 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, eles anunciará o que está por vir. Então, ele os guiará toda a verdade. O Espírito Santo nos guia. Que privilégio que a gente tem, que maravilhoso. Temos nós usamos o Waze, né? Antigo GPS, sabe? Agora é o Waze, né? Ele nos guia no caminho, mas às vezes até a gente confunde com o Waze. Agora temos o Espírito Santo infalível, esse Waze infalível, GPS, grande e poderoso Senhor, né? Esse Deus que nos guia, esse Jesus que nos guia a toda a verdade, né? Começa a habitar em nossa vida. Que coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo enchendo a nossa vida, nos consolando de tantas lutas, tantas injustiças que ocorrem nesse mundo, tanta tristeza. O Espírito Santo, Consolador, nos fortalece, né? E o Espírito Santo faz a obra através de nós, como diz aqui no versículo 8, né? O Espírito, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele falará, né, através dos discípulos, através dos seus filhos.
não é? Versículo 19 diz o seguinte: Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não beberão, um pouco mais e beberão de novo. Jesus estava falando sobre a sua morte e ressurreição. Os discípulos não estavam entendendo ainda, né? Mas ele estava dizendo sobre a sua morte e a grande vitória que ele ia alcançar. Então ele foi falando aos poucos sobre isso. Versículo 20, 25, aí foi mais empático aqui, né? Digo-lhes certamente, vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Né? Que maravilha, né? Então, a alegria do mundo. Por que o mundo se alegrou? Porque o mundo gosta do pecado. E aquele que condenava o pecado, aquele que falava contra o pecado, morreu. Tem liberdade para pecar. Por isso que o mundo se alegrou. Está escrito aqui. Irmão, Jesus mesmo disse, o mundo se alegrará e vocês se entristecerão. Por que os discípulos se entristeceram? Porque eles largaram tudo para seguir a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ele morreu. Eles ficaram tristes. Será que aquele que a gente depositou toda a confiança, ele não é o Messias, o Salvador? Ele morreu. Mas toda a tristeza deles se apagou. Quando ele encontrou com Jesus ressurreto, quando viu Jesus, né? Eles se alegraram tanto. Jesus preparou um churrasco de peixe para eles também, num certo momento. E que alegria para encontrar com Jesus, ver que ele está vivo, e ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está vivo, né? Então, o mundo traz muitas tristezas, guerras, traições, morte, injustiça, doença, acidentes climáticos, né? E a gente vê tanta podridão no mundo, né? E como que a gente pode estar feliz aqui, vivendo nesse meio? Assim como os discípulos viveram no meio da perseguição. Como que pode viver uma vida feliz? É encontrar com esse Jesus ressurreto, né? A alegria de ser cheio do Espírito Santo em toda e qualquer situação, saber que Deus é o Rei e Ele nos dá vitória no meio de tantas aflições, lutas, problemas. Ele nos dá vitória completa através do Espírito Santo que habita em nós. Então o Espírito Santo, Jesus enviou o Espírito Santo para fortalecer o coração dos discípulos, nós cristãos, e podemos cumprir a missão, assim como ele cumpriu a sua missão. E o pecado? Que pecado? Só o Espírito Santo pode convencer do pecado. Quando minha mãe, desde criança, como eu contei, eu me batizei junto com minha mãe. Quer dizer, ela estava grávida de mim e ela se batizou e eu estava dentro da barriga da minha mãe, então eu me batizei junto com ela. Mas ela, quando eu tinha 18 anos, eu estava meio rebelde, eu não conversava com meu pai, minha mãe dava conselhos, eu não ouvia. Uma vez minha mãe orou a Deus: Deus, eu entrego esse meu filho nas tuas mãos. E aí, na mesma noite que ela entregou, eu entreguei a minha vida a Deus, e aí eu comecei a viver a vida cristã, não é? Então, só o Espírito Santo pode convencer. Nós podemos ser usados através do Espírito Santo que habita em nós. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo,
para levarmos a mensagem da palavra de Deus para os outros, para que o Espírito Santo toque no coração do próximo, né? E a justiça de Deus foi cumprida totalmente através de Jesus Cristo. Ele que é santo, puro e perfeito. Ele tomou sobre si toda a culpa da humanidade, para que nós possamos ser filhos e filhas amadas dele, né? Sermos transformados em santos, justos e permanecer em pé perante o juízo final, no dia do juízo final, né? Então, Satanás está condenado, né? Então, aqueles que seguem os prazeres desse mundo, então seguem esse caminho errado da perdição eterna. Mas o mais importante é nós prepararmos. Essa é a nossa motivação. Essa é a razão de viver. É nos prepararmos para o juízo final, para estarmos em comunhão eterna com todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Essa alegria. Nossa, como é gostoso encontrar irmãos e irmãs que seguem a Jesus. Isso não tem um prazer melhor do que isso. E eu ontem mesmo visitei minha mãe e, como sempre, ela me aconselhando, orando por mim, para que possa prosseguir na fé. Incentivo da fé, né? Então, mas não é só minha mãe. Todos aqueles que creem em Jesus. Amigo Sensei, que está sempre junto conosco, né? E nós, irmãos em Cristo aqui, como é gostoso a gente poder incentivar um ao outro, né? Saber caminhar junto, porque sozinho a gente não consegue caminhar, né? Como hoje de manhã estava conversando, muitas pessoas lá no Japão, jovens perdidos, que se suicidam porque não encontram um amigo verdadeiro. Temos um amigo verdadeiro que é Jesus, e todos aqueles que creem em Jesus, não é? Então, essa tristeza transforma em alegria. O mundo tenta procurar alegria nesses prazeres passageiros. Nossa alegria é estar andando de acordo com a vontade de Deus. Nossa alegria é essa, é caminhar segundo o propósito que Ele criou a cada um de nós. No mundo a gente tem aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, né? Então, vencer toda a incerteza, toda a injustiça, doença, morte, até morte, né? Andando cheios do Espírito Santo, nós podemos viver felizes, junto com os irmãos em Cristo, caminhar, de mãos dadas com todos os irmãos e irmãs que andam segundo a vontade dele. A alegria de Paulo. Qual que é a alegria de Paulo? Ele na prisão, sendo perseguido, ameaçado de morte, estava feliz, porque ele estava andando segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele estivesse na prisão para escrever cartas que estão abençoando as pessoas, registradas na palavra de Deus. Ele escreveu na prisão, incentivando, mandando mensagem de alegria para as pessoas, incentivando os cristãos. Ele, no meio de lutas, cheio do Espírito, ele recebeu consolo, força, alegria, louvava a Deus no meio daquelas lutas, né? Então, cumprir, andar segundo a vontade do Senhor, né? Segundo o propósito de Deus. Essa é a nossa alegria, né? Vamos orar a Deus. Deus, nós te agradecemos pelo Espírito Santo que habita em nossos corações, que nos dá força em toda e qualquer situação. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje que o Senhor nos deu forças e que nós possamos viver uma vida adiante, enfrentando todo tipo de batalha, com o poder do Espírito Santo.
que habita em nós. Enche-nos da tua presença. Tenha misericórdia de nós. Nós pedimos que o Senhor continue guiando as nossas vidas. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, mais uma música, né? Vou encerrar. Ofereço minha vida a ti. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor. Tudo que nós temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que sejam meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que sejam meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te ofereço minha vida a ti, usa o meu viver
cantar a última música, sobre a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre.